estudante! Vamos dar continuidade à aula de língua inglesa. E agora o professor Fernando vai falar para a gente sobre palavras universais e diálogos simples. Vou pedir para ele começar a aula. Hi student, hope you and your family are well. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home and maintain social distancing and wear face mask. A aula de hoje nós vamos enfatizar o 6º ano e é a semana do acolhimento ao ciclo 2. É a transição para o ciclo 2 e que nós vamos pegar alguns temas das aulas que foram dadas e resolver algumas atividades do PET 1, né? Então vamos começar. É interessante falar com vocês, é um prazer você, estudante do 6º ano, porque é um aluno que nunca viu o inglês, né? Está começando agora e o estudante fica muito interessado, o aluno, que beleza que eu vou, eles nem falam aprendendo, eu vou falar inglês. Quer dizer, oralidade, né? Aprender número, aprender cor, aprender a falar, aprender a comunicar. Então isso é muito importante. A gente escolher algumas atividades mais de leitura, porque a oralidade é mais difícil numa aula remota, ela é mais com os alunos interagindo, é mais presencial, né? Mas a graça da língua estrangeira é o sotaque, é o som, é muito importante. Então, eu escolhi... você em casa pode repetir as palavras aqui com a gente, né? Todas essas que a gente vai Sim, falar aqui, pode, que nós já usamos no muito. nosso dia a dia, Sim. Não é mesmo? Então, eu quando pegava uma matéria com conteúdo que eu sempre explicava, falar com alguns alunos o que era o inglês, onde era falado, o som do inglês. Então, eu falava assim, vocês conhecem muita palavra do inglês, vocês falam. Ué, nós não falamos. Eu falei, não fala? Aí fui dando aquele exemplo. Delivery, e-shopping, e-mouse, e-off, online, hot dog. Então, vocês falam. Ué, a gente fala mesmo e não sabe, então vocês já estão falando, então já tem meio caminho andado para vocês aprenderem o idioma, né? Então, uma das atividades que eu peguei, quer dizer, é o dia a dia primeiro contato, que é como está presente o inglês no nosso dia a dia, através dessas palavras universais que são faladas no mundo inteiro, né, do inglês. Há palavras universais também de outras línguas, do francês, algumas, ou de qualquer outra língua, do japonês, sei lá, palavras que a gente usa no mundo inteiro, né? Porque o inglês é uma língua da globalização, então eles influenciam muito os países todos, né? Não é aqui só não, outros lugares, às vezes é outras palavras que usam. Então eu peguei aqui essas palavras, pedi para circular, deixa eu ver o exercício, escolher 5 palavras do quadro e deu o significado, então vou voltar ali. Então, a primeira que está milkshake, que eu falava com um aluno. Você prefere milkshake ou vai num shopping? Você prefere milkshake ou leite batido? Pediu, eu não vou pedir leite batido. Eu falei, é a mesma coisa. Não, mas não quero pedir coisa, eu vou pedir o milkshake. Mas é a mesma coisa. Milkshake é o leite batido. O bacon é o tocinho defumado, que as avós falavam. Eu lembro minha avó falar isso, mas é o bacon. Então a pessoa queria um negócio com bacon. Então é interessante essas palavras que são... hambúrguer, que é o hamburger, que é em inglês. Professor, mas é hambúrguer, a pronúncia é diferente. Mas é a mesma palavra que entrou. Diet, o que é uma coisa diet? Uma coisa para dieta, né? Para dieta. Light, leve, top model. Então a gente vai perguntando aos alunos e vê que eles já sabem muita coisa, muitos já usam. Top model é um modelo famoso. Fitness, uma... atividade saudável, fashion, eu sou fashion, muito estudante conhece muitas dessas palavras, muito mesmo. E usam muito, né? E usam demais no dia a dia, a roupa dela é fashion, outdoor, que é aqueles cartazes que a gente, né, que a gente usa, que vê veiculando alguma publicidade. Insight, eu tive aquele insight, tive aquela, a ficha caiu que traduz mais o insight, de repente você tem que a palavra em inglês quer dizer a vista, aquele brilho, aquela coisa... Aquela ideia que veio. Aquela ideia repentina que veio, a ficha cai e você entende tudo. Notebook é caderno. Aqui, quando a gente procura, às vezes, no Google, você vê notebook dá mais caderno, eles usam muito laptop. Parece que na procura do Google, que a gente tem que usar a língua sempre dentro de um contexto de uso, entendeu? Não é o que o dicionário falou. Então, eu procurei um dia notebook, querendo uma figura do notebook e achei
mais caderno, que é também. Aí para os laptops, o PC, que é o Personal Computer, ele achou mais figuras. CD-ROM, Popstar, um artista famoso. Download, eu sou mais antigo que eu lembro da palavra download, sou um pouco antigo, né? Eu lembro da palavra download antes de descer arquivo. Eu já usei em texto, muito antigamente, negócio de que o caminhão ia fazer o download do caminhão, ia descer. Então, nem existia o download. Em outro contexto, né? Exatamente, mas a ideia mesmo de descer o arquivo, né? Que o português de Portugal, eles falam descarregar, eles não usam a palavra download. O sítio, o português de Portugal é muito diferente do nosso, então eles usam muitas coisas assim, sítio, sei lá o quê, tudo diferente, não usam muitas palavras inglesas, não. Internet, e-mail, que é o eletrônico e-mail, e-mail é correio. E-mail nada mais que correio eletrônico. Hot dog, showroom. Showroom é uma exposição de móveis, né, de qualquer coisa. Showroom de motos ou de qualquer coisa, e é aquela exposição para vender. Shopping, todo mundo conhece. Fast food, comida rápida. Pendrive, palavra também nova, que eu digo assim, talvez uns 10 anos que tem. Tudo de internet é coisa nova. Show, eu vou no show de um artista. Show, que é um espetáculo. Né? As pessoas nem sabem que é inglês. É show em inglês? É a palavra de língua inglesa. Então, show, hip hop, um tipo de dança, desktop. No domínio da informática, a palavra é demais. Muita palavra mesmo, você acha. On sale, à venda, offline, gay, que é muito usado também, pay-per-view, pagar pela vista. É aquele filme que você vai pagar só aquele filme que você quer, né? Username, que é o usuário que você vai usar, login, upgrade, é você fazer uma coisa acima, uma coisa mais especializada. Top, o download está repetido ali, play, messenger, lan house. Agora, interessante a palavra lan house, que ela não é chegar nos Estados Unidos, falar eu queria ir no lan house, não, eles não entendem lá, é criada aqui, interessante. Uma palavra do inglês criada aqui, porque lá eles falam cybercafé, eles não falam lan house. É interessante, uma palavra criada que não veio de fora, é criada aqui. Então aqui o exercício pede para escolher 5 palavras, então vocês podem pegar, já expliquei todas, pegar 5 dessas, é um exercício fácil. Pegar dessas e traduzir, que são fáceis de fazer. Agora você tem aqui um outro exercício que eu pedi, que é produção de texto. Escreva um pequeno texto, mínimo de 5 linhas, em português, no qual você utiliza as palavras universais. Sempre pedia muito esse exercício. Aí uma sugestão que pode ser feita é: ontem estive no shopping, tomei um sundae, mas fiquei preocupado porque eu estou comendo muito fast food, então escolhi elementos mais diet, minha mãe estava comigo, aí é fácil fazer. Sim. Porque é a fala do dia a dia dos estudantes, né? O estudante vai, dá mais de 6º ano, que gosta dessas palavras e tudo, então... Narrar um períodozinho do dia, né? Facilita a construção do texto. Pega em português e coloca as palavras em inglês, isso aí é tranquilo. E treina também a redação, a produção de texto. Uma outra coisa também que eu gosto de comentar aqui é o seguinte: a língua, qualquer outra língua, no caso tem a língua materna, que é a língua que é a nossa língua, que a gente nasceu com ela. Agora eu sinto assim que uma outra língua ajuda muito a primeira. Quem sabe inglês tem certeza que vai sair bem nas provas de língua portuguesa. Isso aí não tem dúvida, ou vice-versa também. Isso aí, muito português, eu vou porque é linguagem. Então, além de ensinar o inglês, que nós nos preocupamos nos anos finais, que aqui é o 6º ano, é muito importante também você sentir que você vai desenvolver a linguagem. Sim. A língua portuguesa e qualquer coisa. Porque uma prova de história, de ciência, o que é? Leitura, é prova de leitura. Tanto que a prova do PISA ou a prova do Enem mesmo é ciência, mas é uma leitura. A interpretação de texto, né? A interpretação de texto é leitura, exatamente, enunciado. Então, até a matemática. Tem gente que associa muito a matemática, só conta, não. Tem enunciados de matemática que é resolver problemas. Se eu olhar para o enunciado da prova de matemática, essa prova é língua portuguesa. Então, não é, né? Então, eu acho que qualquer questão que você nem conheça qual coisa que é, qual componente que é, qual matéria que é, fica mais rica, quer dizer, que você vai usar
resolver questões do cotidiano, você vai usar matemática, você vai usar geografia, você vai usar inglês, você vai usar tudo, conhecimento todo que você tem. Então, essa aqui é uma questão fácil. Agora, essa aqui é um texto que também tem, que a gente escolheu, que é coisas mais dando ênfase à leitura, porque o aluno, eu pensei muito também nessa, o aluno está sozinho, então às vezes que é o pai que vai ajudar no plano de estudo tutorado, então tem que ser uma coisa que tem mais, que não dependa muito, uma coisa mais fácil. Então eu peguei também para ele ter contato, embora o aluno de 6º ano tenha pouco vocabulário, mas ele já tem que ter contato, você já tem que ter contato com o texto, você já ia habituando, né? Então, vamos pegar esse texto aqui, claro que é uma coisa mínima, você vai saber o tema do texto, coisas mínimas, não é ideias mais detalhadas, não. Então, pede para ler o texto em inglês, a gente vai começar as palavras affect, que é as palavras cognatas, né? O coronavírus está espalhando em volta do mundo. Ele afeta muitas pessoas e negócios, afeta os esportes também. Alguns atletas, athlete, é a palavra cognata, que é igual, atleta, e treinadores têm o coronavírus, estão doentes. Seus times não podem jogar. Alguns esportes, alguns gramados, né, e estádios estão fechados. Na Inglaterra, a liga de futebol, liga é igual, para. Na Itália, as pessoas não podem ir aos partidas de futebol. Officials interrupt, os funcionários interrompem a Liga de Basquetebol dos Estados Unidos. O governo deve parar o coronavírus. Eles cancelam grandes encontros de pessoas, né? O coronavírus pode afetar os Jogos Olímpicos de Tóquio também. Os Jogos Olímpicos começam em 2020. O presidente, então aí continua, não vou ler todo não, que é um exercício que a gente tensionou pegar palavras ideias bem básicas que o aluno não tem ainda o vocabulário, né? Não tem mas ele vai por inferência, aí gente, o que é isso aqui, mas vai adivinhando. E quando se sabe sobre o tema, em português, por exemplo, você consegue ter um entendimento maior do texto em inglês, porque você vai saber algumas palavras Bruna, eu achei... que já estão sendo usadas aqui. Sim, eu lembro de uma coisa que eu falei até numa aula, vou repetir aqui, deu uma pessoa pedir para traduzir um texto, aí, o que é esse texto aqui? Eu acho que era na área de eletrônica. Eu comecei a falar, na terceira palavra, a pessoa não precisa mais não. Entendi. Ele já está tão por dentro do assunto que já pegou, já sei o que é, não precisa de falar nada não. Então, aqui a gente vai, qual o assunto do texto? A gente vai ver que é falar do coronavírus, que os países, né? O assunto é esse, que será que vai ter os Jogos Olímpicos, uma reflexão sobre isso? Então, é aquela coisa que você, estudante, tem que já ter contato com o texto, mas saber o mínimo, né? Saber detalhe, você não tem vocabulário, então você vai pegar, se tiver uma figura melhor, a figura vai explicar, então você já vai ter compreensão, né? Então, essa aí, qual o assunto do texto? As palavras cognatas ou transparentes nos ajudam a compreender o texto. São parecidas com o português. Aqui pede para tirar várias palavras do texto. President, que é presidente. Outra que tem daqui também, você pode pegar futebol, que é uma palavra que já entrou para o português, o futebol. League, que é liga, governos, Olympic Games, Jogos Olímpicos, olha lá, muito igual. League, que é igual, cancel, que é cancelar, então há muitas palavras que são iguais à língua. Isso ajuda a pessoa, né? Agora, uma outra atividade que é importante. Aqui vocês vão aprender também no 6º ano os pronomes pessoais. Eu, quem fala, you, com quem se fala, he, she, it, de quem se fala. Então, vou falar dele. O I, nós, you é igual, o you do singular e they, eles ou elas. Então, eu peguei essa atividade 6. Coronavirus is spreading around the world. Está espalhando no mundo. It affects many people and business. Afeta muitas pessoas e negócios. Afeta os esportes também. A frase que diz que o coronavírus está espalhando pelo mundo, que afeta muitas pessoas e negócios, até eu traduzir para facilitar bem. O pronome it inicia a segunda frase e se refere a qual palavra? Então, é o caso da referência do texto, de coesão do texto. Então, o pronome it se refere a coronavírus, é it. It é para coisas e animais. Quando você conhece um animal, você pode falar o he ou she, mas é usado para
impessoal, né? Então, você sabe que aqui é uma coesão textual, né? O aluno tem pouco vocabulário, mas ele já sabe que o it se refere ao coronavírus, né? Então, aqui é importante os pronomes também. Então, é aquele contato mínimo com o texto para falar a coisa mais boba que tem. Porque ele não tem, à medida que ele for tendo mais vocabulário, ele vai ser, né? Atividade 7, também do 6º ano. Numere as ideias do texto de acordo com a sequência ou ordem como as informações aparecem no texto. Então, aqui, vamos voltar lá no texto, aqui, ó, onde elas aparecem, a ordem que elas aparecem, né? Que é importante saber isso. Uma coisa fácil também. Então, a primeira é a número 4, o presidente do Comitê Olímpico está esperançoso, isso aí está no final do texto, vocês vão ver lá, está no final do texto, que ele está esperançoso. A outra, o coronavírus está espalhando pelo mundo, é a primeira frase do texto, coronavirus is spreading around the world. Então é a primeira frase, que lança aquela ideia, né, que vai falar. A outra o coronavírus pode afetar os Jogos Olímpicos também. It can affect Olympic Games too, também. E a outra, os Jogos Olímpicos, a 2. Os Jogos Olímpicos começam no verão de 2020, então isso aí é só você pegar lá e ver onde aparece. Então são questões assim, bem simples, extremamente simples, né? Para vocês fazerem. Agora essa aqui é interessante, que é um diálogo do 6º ano. Nice to meet you. My name is Pedro. I am from São Paulo. I am a student. I am 11 years old. I have 2 sisters. Maria Teresa and one brother. His name is Marcelo. My mother is a science teacher and my father works at a supermarket. I live in Campinas. Então vamos pegar aqui, esse é um diálogo que aparece muito no 6º ano, porque já é o vocabulário deles, né, que conhecem. Então vamos fazer aqui. Pedro é natural do Rio de Janeiro. Não. Não é natural, né, Bruna? Aí. Ele é de Campinas, não é, Fernando? Ele é, exatamente, mas aqui, ó, eu sou ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo, mas ele mora em Campinas. Em Campinas, exatamente, Bruno. Então nós vamos, depois, né? Então nós vamos pegar aqui, que aqui está Pedro, então não é marcar as opções que correspondem. Então essa natural do Rio de Janeiro não é. A mãe de Pedro é professora de matemática? A mãe de Pedro é professora de ciências, né? Então a gente vai ver. A mãe de Pedro é professora de ciência. Pedro tem 2 irmãs. Ele fala que tem 2 irmãs e tem um irmão. Então, essa aqui está certa, né? Pedro mora em Ribeirão Preto? Não. Campinas, né? I live em Campinas. O pai de Pedro trabalha no supermercado? Sim. Aí tem. He works at a supermarket. Pedro só tem um irmão? O pai de Pedro trabalha no supermercado. Só tem um irmão, porque tem 2 irmãs e um irmão. O texto não informa a idade de Pedro errado, porque fala que ele tem 11 anos, né? I'm 11. Nem precisa pôr years old, não. How old are you? I'm 11. Já sabe que é years old. Então, terminou aquilo ali. Aqui são membros da família também, muito usado no 6º ano, que é aquele vocabulário básico, que é para colocar... Então, a primeira a gente sair a mãe, né? A primeira é mother. Sister, que é o 2. Sister. O outro é brother. O quarto é grandmother. Eu vou explicar depois com a figura. Father e grandfather. É para colocar aqui. Então, você tem as figuras grandmother, grandfather, father, mother, sister and brother. Muito vocabulário, tem tia, e vai subir. É muito importante você falar, você saber esse vocabulário, né? Muito importante mesmo. Então, ali para colocar as palavras todas, aqui seria você também achar um dado de interpretar um rótulo, né? Então, aqui está as informações para você colocar todas aqui. Então, os exercícios que ficaram faltando, às vezes o tempo é pequeno, então nós vamos nos despedir e
Aqui seria uma receita que tem, vocês podem olhar lá e fazer o trabalho, de um gênero textual. Então, as dicas todas de você marcar as respostas certas, você vai olhar na receita, tranquilo. Então, está marcada lá, vocês vão ver e thanks for watching. Muito obrigado pela participação e see you next class.